Quem foi a mulher de Caim? Esta é uma pergunta que não quer se calar. Muitos cristãos têm dúvida, muitos cristãos questionam e até pessoas leigas que querem combater a Bíblia, dizer que a Bíblia ela não é a verdade, e fazem essa pergunta: onde que aparece essa mulher de Caim, se lá em Gênesis 4 diz que Adão teve Caim e Abel e Caim matou Abel? De onde seria essa irmã misteriosa de Caim? Vamos aí descobrir hoje nesse estudo? Bora lá para mais um vídeo do canal? Olá meu querido, minha querida, graça e paz, você está em mais um vídeo do canal Na Ponta do Altar e eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso é muito importante para nós. E acione aí o sininho de notificações para que você receba os nossos vídeos. É muito importante o seu comentário porque isso nos motiva a fazer mais vídeos, trazendo para você curiosidade e ensinamento bíblico também, que é o nosso objetivo principal. O livro de Gênesis, capítulo 4, conta a história desses dois irmãos, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Devido ali a um ato de inveja por Deus se agradar mais da oferta de Abel do que a de Caim, Caim resolveu tirar a vida do próprio irmão. Se Caim matou Abel e a Bíblia diz que Adão e Eva teve Caim e Abel, onde está esta mulher que casou-se com Caim, que está relatada aqui no próprio livro de Gênesis capítulo 4? Esse mistério nós podemos desvendar de uma forma muito simples. Basta nós lermos o texto. Não somente o texto do capítulo 4. A Bíblia é um livro que muitas vezes ele está contando histórias em sequências, mas essas histórias muitas vezes apenas um ponto final pode separar, pode criar uma lacuna muito grande entre uma história e outra, ou uma história e a continuidade dela. Então é muito importante nós lermos a Bíblia dessa maneira. E também dizer para você que a Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Esse é um dos principais princípios de interpretação bíblica, que se chama hermenêutica. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Na maioria das vezes, a Bíblia responde às perguntas e os questionamentos que nós fazemos. Como eu disse, basta nós lermos o texto e o contexto para nós termos uma resposta. E também, muitas vezes nós precisamos ler todo o livro para entender o que está acontecendo ali naquele momento. Outro fato que é importante observarmos é que a Bíblia, ela não dá resposta para todos os questionamentos do homem. O homem questiona demais, não é verdade? Mas ela responde todas as necessidades essenciais que o homem necessita. Então, qualquer necessidade que você tiver, você pode consultar a Bíblia, que ela vai te dar resposta como você deve agir e como você deve proceder. Não encontramos na Bíblia milhares de nomes de pessoas, principalmente de mulheres. Por ser uma comunidade, por ser uma sociedade patriarcal, no começo dos tempos a sociedade era patriarcal, as mulheres não tinham muito relevância na sociedade. Mas a Bíblia vai relatar somente mulheres que fizeram parte de histórias que tiveram uma importância muito grande no contexto a qual elas viveram. Vou dar exemplos para você tanto no Antigo como no Novo Testamento. Raabe, Ruth, Esther, Maria. Então, são pessoas, são mulheres que tiveram um protagonismo muito grande na vida dos grandes heróis da Bíblia. Então, por isso que o nome delas aparecem muitas vezes até na genealogia de Jesus. Então, se nós olharmos Mateus capítulo 1, vemos ali a genealogia de Jesus, tem mulheres inseridas ali nesta genealogia. E é muito importante, você que está assistindo esse vídeo, leia com atenção as genealogias. Nós não damos importância para ela, então muitas vezes nós ficamos na dúvida de muitas coisas. Por quê? Porque nós não damos importância para as genealogias. Então isso fica aí a dica para você. Outra observação importante, no início da humanidade, era muito comum os casamentos entre parentes próximos. Irmão com irmã, primo com prima, tio com sobrinha e assim por diante. Porque está iniciando a sociedade, está iniciando a humanidade.
Então, nesse período, Deus permitiu que isso acontecesse. Quando que vai acontecer essa proibição? Somente quando o povo de Israel sai do Egito. Deus vai chamar ali o povo israelita e vai dar para eles as leis, né, que iam reger a sociedade. Inclusive, a maioria dessas leis, elas regem as nações até nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, nós não vemos a maioria das sociedades, das comunidades, permitindo o casamento de irmão com irmã, de tio com sobrinha. Isso não é uma coisa normal, porque isso fere princípios estabelecidos por Deus, que não foi somente para o povo judeu. Esses princípios foram estabelecidos como base para uma sociedade justa e uma sociedade com civilidade e moral. Então, Deus estabelece isso para todas as nações, usando o povo de Israel como um povo que ia transmitir a sua mensagem a toda a humanidade. Vamos ver de onde que nós podemos conseguir informações sobre quem foi a esposa de Caim, relatada lá em Gênesis capítulo 4. Uma coisa você pode ter certeza: Adão e Eva não tiveram somente Caim e Abel. De onde nós tiramos essas informações? Lá em Gênesis capítulo 5, verso 3 e 4, vai dizer que Adão gerou um filho chamado Sete. E nós vemos lá no versículo 4 que a Bíblia diz que após gerar Sete, 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, então olha essa informação importante. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou filhos e filhas. Qual a observação que nós podemos tirar aqui? A Bíblia diz que após ele gerar Sete, ele viveu 800 anos. Não está dizendo que foi depois que gerou Sete que ele teve filhos e filhas. Ele gerou filhos e filhas durante toda a sua vida. E entre esses 130 anos, antes dele gerar Sete, ele gerou Caim, gerou Abel, consequentemente gerou muitos outros filhos. E por isso que essa comunidade a qual Caim encontra uma mulher, nós vemos aqui que foram os próprios descendentes dele. Então, essa é a primeira informação e observação que precisamos fazer nessa questão. Outra observação importante para saber que Adão e Eva tiveram outros filhos. Na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, aparece o nome de Abel. E aparece também o nome de Caim, mas não como herói, como uma pessoa que não teve fé. Mas apesar desses dois nomes estar inseridos ali na galeria dos heróis da fé, um com muita fé, mas apesar desses dois nomes estar inseridos ali na galeria dos heróis da fé, como eu disse, Abel porque teve fé e ofereceu um sacrifício puro para Deus, e Caim pela sua falta de fé. Eles não constam na descendência de Adão relatada no capítulo 5 de Gênesis. Olha que informação importante que nós temos. Espera aí, mas por que eles não estão na descendência de Adão? Isso é tema para um outro estudo, para uma outra curiosidade. Maravilha? Se Adão, ele viveu 130 anos antes de ter o seu filho Sete, é muito importante nós fazermos uma análise muito simples. Nossos avós, os nossos bisavós, eles tiveram muitos filhos. Alguns tiveram 20 filhos, outros tiveram 18. A minha mãe, ela teve 12 filhos, viveu apenas 42 anos e gerou 12 filhos. Agora pensa comigo, a minha sogra teve 13 filhos. Agora imagina vivendo 130 anos com a saúde perfeita e plena. Imagina quantos filhos que Adão e Eva geraram durante esses 130 anos e os seus filhos também foram gerando. Então, está aí uma dica para nós buscarmos lá a mulher de Caim, que está relatada em Gênesis capítulo 4, que ele encontrou uma mulher e casou-se com ela.
E agora vamos em Gênesis capítulo 3, verso 20. Olha que legal que é a Bíblia. Nós vamos no capítulo, saímos do capítulo 4, fomos no capítulo 5 e agora vamos voltar lá no capítulo 3. Gênesis 3, capítulo 20. Olha que interessante que é a palavra. Nós podemos sair do capítulo 4 para o capítulo 5 e depois voltar no capítulo 3 e fazer ligações com as histórias. É maravilhosa a palavra de Deus. A Bíblia ela é tremenda demais. Basta nós lermos com atenção e analisarmos texto por texto. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz que Eva seria a mãe de toda a humanidade. Se Eva seria a mãe de toda a humanidade, não foi criada outra mulher. Todas as mulheres, todos os homens descenderam de Eva. Né? E aí foi proliferando, um casando com o outro. Então, não teve uma outra mulher criada por Deus, a não ser Eva, assim como algumas pessoas pensam. Ah, Deus deve ter criado outras pessoas que não estão relatadas na Bíblia. Negativo. A Bíblia diz que Eva seria a mãe de toda a humanidade. E para terminar e responder a sua pergunta, então, pastor, quem foi a mulher de Caim? Com certeza, analisando os textos bíblicos, Caim casou ou com uma irmã ou com uma sobrinha. A única possibilidade que Caim teve. Olha que coisa interessante. Que maravilha que é a palavra de Deus, né? Não existe essa informação de forma explícita na Bíblia. Mas a maioria dos teólogos e eruditos estudiosos da palavra de Deus chegam a essa conclusão que é a única plausível, que Caim, ele casou com alguém, como a Bíblia relata. Então, essa pessoa com quem ele casou foi a sua irmã ou uma sobrinha da sua descendência. Maravilha? Deus abençoe sua vida. Se você gostou dessa curiosidade, deixa o seu like, o seu comentário, diga se gostei, se não gostei, coloca um comentário também aí, ó, não gostei desse vídeo, espero que sejam vídeos melhores e nós vamos aí nos esforçar para fazer algo sempre interessante aqui no nosso conteúdo. Deus abençoe sua vida, um grande abraço e eu sempre gosto de lembrar você está sempre na ponta do altar.